Gente, acaba de vazar acusações gravíssimas de um procurador de justiça contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Veja na sequência o que ele disse do magistrado. Esperamos que Vossa Excelência restabeleça, que Vossa Excelência resgate, primeiro, o império da lei e da ordem democrática, vilipendiada e atropelada pelo ditador de Brasília. E que Vossa Excelência restabeleça o orgulho de ser promotor de justiça, que Vossa Excelência resgate e faça prevalecer as nobres e fundamentais prerrogativas do Ministério Público no processo acusatório, usurpadas pela autoridade apontada. O descontentamento com o ministro Alexandre de Moraes é muito grande, pessoal. Além de tudo isso, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, acaba de abrir duas ações que podem deixar o presidente Jair Bolsonaro inelegível. Ou seja, se essas duas ações que pedem a inelegibilidade de Bolsonaro for aceita pela justiça, ele não poderá mais se candidatar, como por exemplo em 2026, para presidente da República. Além dessa ação contra o próprio presidente, os aliados de Bolsonaro também terão um problema, porque a Procuradoria Eleitoral de São Paulo recomendou a reprovação. A Procuradoria ela recomenda que as contas de Tarcísio de Freitas, governador eleito do estado de São Paulo, sejam reprovadas. Se isso acontecer, ele sai e entra o Haddad, que foi o segundo colocado. Percebam e prestem atenção no que pode acontecer nos próximos dias. Eu quero que vocês observem com muita atenção essas orientações. Veja, no caso do Tarcísio, a Procuradoria Eleitoral recomenda reprovar as contas dele. Se isso for aceito pela Justiça, significa que ele não pode assumir o cargo de governador, não poderá ser governador do estado de São Paulo. E não é só ele. Além do Tarcísio de Freitas, o Tribunal Regional Eleitoral reprovou as contas eleitorais do general Pazuello, que foi ministro do governo Bolsonaro. Então, o circo está se fechando contra Bolsonaro e contra os aliados. Nós devemos observar isso com muita atenção. Além de Tarcísio de Freitas, eleito governador pelo estado de São Paulo, o general Pazuello, que no caso dele o TRE reprova as contas eleitorais, nós temos ainda o ex-juiz Sérgio Moro, em que o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, julga amanhã um pedido de impugnação da candidatura de Moro. O que isso significa na prática? Significa, ele foi eleito, senador, significa que ele também não poderá assumir o seu cargo como senador se o registro da candidatura dele for cassada, assim como pede o PT, o Partido dos Trabalhadores, em uma contestação feita no Tribunal Superior Eleitoral. São situações muito graves e é por isso que nós temos manifestações como acabamos de ver desse Procurador-Geral de Justiça. Vilipendiada e atropelada pelo ditador de Brasília. Mais cedo eu tinha gravado um vídeo aqui no canal, se você não assistiu ainda, eu recomendo que você o assista, em que eu disse que o descontentamento com a atuação do ministro Alexandre de Moraes do STF
não se restringe somente aos políticos e àqueles que sofreram ou sofrem restrições impostas pelo magistrado. Esse aborrecimento tem se alastrado também a integrantes do próprio Poder Judiciário e do Ministério Público. No momento em que eu gravo esse vídeo para vocês, a Polícia Federal está na rua fazendo busca, apreensões e prisões a mando do ministro Alexandre de Moraes. E naquele vídeo lá eu disse, olha, lembram-se de uma sessão no STF em que o ministro aposentado, recém-aposentado Marco Aurélio, chamou Moraes de xerife, uma espécie de manda-chuva, manda e desmanda em uma cidade. Palavras do ministro aposentado Marco Aurélio. Mais recentemente, vocês devem se lembrar, nós tivemos um ex-desembargador que participava de uma solenidade no Senado Federal e pediu a prisão do ministro Alexandre de Moraes e foi aplaudido de pé. Não para por aí. A atuação do ministro Alexandre de Moraes foi objeto de um pedido de prisão dele por um advogado junto ao Superior Tribunal Militar, ao STM. Então nós temos vários acontecimentos, além desse último que eu coloquei agora na abertura do nosso vídeo. Esse episódio aconteceu no dia 14 de dezembro. Gravo o vídeo em 15 de dezembro, em que, em uma solenidade de posse e entrada em exercício do Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, o procurador Darcy de Souza Filho, decano, ou seja, o mais antigo do Colégio de Procuradores de Justiça, ao discursar, disse, abro aspas, ordem democrática vilipendiada e atropelada pelo ditador de Brasília. Se referindo ao ministro Alexandre de Moraes, chamando ele de ditador, e na sequência de sua fala, ele ainda diz, segundo suas palavras, que o ministro usurpou a competência do Ministério Público, certamente se referindo àquele episódio da abertura de inquérito pelo próprio ministro, pelo Supremo Tribunal Federal. Nós sabemos que o titular da ação penal é o Ministério Público. Portanto, cabe ao Ministério Público abrir uma investigação e oferecer a denúncia, pois a Constituição, bem como leis orgânicas, exige que essa titularidade seja do Ministério Público. Não cabe a qualquer outro tipo de órgão abrir por conta própria uma investigação criminal visando a punição de quem quer que seja. E tem-se essa discussão, notadamente no mundo jurídico, de que o ministro Alexandre de Moraes não poderia abrir ou manter um inquérito para investigar pessoas. No caso específico, autoridades e políticos, enfim. Nós temos em curso aí o famoso inquérito das fake news, assim denominado pelos próprios integrantes da Corte Suprema do Brasil. Então, o cenário atual é esse. E vocês, o que acham dessas informações? O que acham desse acontecimento? Eu vi uma postagem mais cedo em que dizia: é isso que acontece com oposição em uma democracia. Se você faz oposição, você acaba tendo problema. Vai assumir o governo Lula, né? E aí, evidentemente, todos da direita terão que ser oposição à esquerda. E a pessoa que publicou, que fez essa postagem, se referia a isso. Mas eu quero saber a sua opinião. Repercuta abaixo nos comentários o seu entendimento sobre esse tema. E aproveito a oportunidade para te fazer um convite.
inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como é o caso do tema que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha, clica nessa mãozinha que está abaixo do vídeo para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.